Então, a gente vai iniciar a nossa oficina de introdução ao LaTeX. Pode pular. Então, eu vou me apresentar para vocês, como eu já havia me apresentado, né, antes, mas meu nome é William Guerra de Souza, sou bolsista do PET desde 2018, sou integrante do PET Matemática Conexões e Saberes, e essa é uma atividade de ensino e extensão do nosso grupo. Boa tarde, meu nome é Fernando Suga, eu sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática pela UFMS e eu sou bolsista do PET há um pouquinho mais de um ano. Vamos começar então aqui, né, pela introdução. O LaTeX é um sistema de composição tipográfica de qualidade, inclui recursos destinados à produção de documentos técnicos científicos. Isso significa que o LaTeX é um sistema de preparação de documentos e simplifica a digitação dos textos, especialmente de caracteres matemáticos. Bom, o LaTeX é uma linguagem de programação. Nós utilizamos ele como editor de textos. Existem várias plataformas onde podemos usar o LaTeX para essas edições, mas hoje nós vamos utilizar uma plataforma online chamada Overleaf. Resumindo, o LaTeX existe basicamente para simplificar as nossas vidas na hora de digitar e editar textos. Ele auxilia na criação de tabelas, sumários, caracteres matemáticos e uma infinidade de outras coisas. Um exemplo disso são esses slides que a gente está utilizando para apresentar hoje, essa oficina. Eles foram criados em LaTeX na plataforma Overleaf. Eu vou explicar um pouquinho como que o LaTeX funciona. O LaTeX, ele é uma plataforma, o LaTeX, o Overleaf é uma plataforma online, é um site, e o LaTeX, ele basicamente funciona a partir de comandos. Então, a gente vai ver no Overleaf que uma parte é o código, aí você vai compilar esses códigos, esses comandos, para você gerar o seu documento, seu PDF, sua apresentação. E ele, diferentemente de outros editores, como o Word, por exemplo, no Word você edita seu documento e ele fica exatamente como você está editando ali no próprio documento. No Overleaf, no caso, usando o LaTeX, a gente, através de comandos, a gente vai compilar o que a gente que é o nosso trabalho, nosso resultado final. E aí ele gera um PDF, né, de extrema qualidade. A gente vai mostrar alguns exemplos para vocês que ele fica esteticamente mais bonito, mais organizado. E sem contar que, para quem é da área da matemática ou exatas em geral, facilita de uma certa forma na inserção de fórmulas, equações e etc. Vantagens em usar o LaTeX. Em geral, nós já sentimos dificuldades em formatar algum texto no Word, tendo problemas com enumerações, cartas de imagens, legendas, cabeçalho, rodapé e etc. Não é nada legal quando você está correndo para entregar um trabalho e emperra na parte de formatá-lo, ou quando você faz alguma alteração em uma parte dele e precisa alterar todas as outras partes correspondentes. Uma das muitas vantagens que encontramos quando utilizamos o LaTeX é quando temos que escrever um trabalho, por exemplo, nas normas da ABNT, e isso em alguns softwares acaba se tornando algo trabalhoso, o que faz você perder muito tempo com esses detalhes, né? Em LaTeX, por exemplo, você pode pegar um modelo que já venha com os parâmetros que precisa para escrever o seu documento, por exemplo, da ABNT, e o seu único trabalho vai ser apenas se dedicar a escrever o seu texto. Logo, essas dificuldades que a gente citou nesse slide vão ser muito menos recorrentes. Já sabemos que uma das grandes vantagens do LaTeX é a edição rápida e flexível de textos científicos.
Nos próximos slides mostraremos outros exemplos e vantagens da utilização desse sistema. Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos, né? Que nem eu já havia dito, para inserção de fórmulas matemáticas, e isso facilita bastante na hora de inserir essas equações. E o seu documento, o seu arquivo.tec, ele não sofre nenhum tipo de incompatibilidade. Por exemplo, se você está fazendo um trabalho em conjunto e o seu amigo tem lá o sistema operacional iOS e você usa o Windows. Assim como eu consigo compilar meus comandos, o meu código, o meu arquivo.tec no meu computador, o meu coleguinha também vai conseguir. Então, ele não tem uma incompatibilidade com a compilação desses códigos. E isso já é um ponto positivo, né? E esses arquivos .tec, eles não sofrem nenhuma alteração ao longo do tempo. Então, que nem no Overleaf, a gente vai usar o Overleaf, ele é online. Você pode salvar os seus códigos e ele fica salvo na nuvem. Então, isso facilita bastante para quem tem um computador um pouco de baixa memória e aí não vai ocupar muito espaço. Mas também existem editores que são offline, né? Aí uma vantagem em usar esses editores é que você não precisa de acesso à internet. Então, às vezes você pode começar o seu documento no seu editor offline e depois passar para o Overleaf, que é um editor online, né? E o LaTeX, ele é totalmente gratuito, é uma plataforma livre, e é isso. Facilidades. Nós listamos aqui algumas facilidades quando se usa o LaTeX. Formatação de qualidade, facilidade para trabalhar com fórmulas matemáticas, facilidade para trabalhar com bibliografias e citações, geração automática e sempre correta de sumários, lista de tabelas, lista de figuras e etc. Templates prontos que facilitam muito o trabalho do usuário. Templates, no caso aqui, seriam modelos. Eventos científicos pedem trabalhos no formato TeX. E facilidade em compartilhamento de projetos online, no caso de editores online. Um exemplo, de novo, disso é esse slide que nós estamos utilizando hoje. Foi feito um compartilhamento online de projeto e eu e o William editamos juntos o mesmo documento. E assim como tem as vantagens e inúmeras vantagens, tem a questão das desvantagens também em usar o LaTeX, né? Porque nem tudo são flores. Então, a gente vai mostrar as vantagens e as desvantagens para que vocês possam tomar a decisão por conta própria, né? Pode passar. Então, a gente listou algumas desvantagens dos LaTeX, que são são menores, né? E a primeira delas, que é a interface do LaTeX, pode ser complexa para algumas pessoas. Por quê? O LaTeX, como eu já havia dito, você escreve o seu documento a partir de comandos, então isso para algumas pessoas pode ser um pouco mais difícil de entender, mas nada como você estudar e ir praticando, né? Que matemática, e assim como outras coisas, você tem, a partir da prática, você consegue aprender e sente um pouco mais de facilidade. Eu mesmo uso LaTeX há uns 2, 3 anos, e a gente não aprende os códigos, os comandos, e até nem precisa decorar esses comandos, porque o bom do LaTeX, que a gente vai usar o Overleaf, você digita ali o comecinho do comando, do ambiente, aí ele já mostra para você meio que automático. Então, uma vantagem em usar é isso. E essa questão
de digitar em comandos você vai aprendendo com a prática, né? E ali a linguagem de programação às vezes complica as ações que em algumas plataformas são mais simples, né? Às vezes, por exemplo, eu quando a gente estava criando o arquivo teste que a gente vai editar com vocês, eu senti um pouco de dificuldade em fazer citação direta, porque o LaTeX não tem um comando específico para você fazer citação direta. Então, você tem que abrir, eu tive que pesquisar, eu tive que criar um novo comando, então isso demandou um pouco de tempo e estudo, né? Mas vocês vão ver que depois do processo de criação do novo comando, a gente vai mostrar para vocês o que é um novo comando, fica muito mais simples de fazer a citação, porque ele já vai automático, né? E, às vezes, corrigir um erro no nosso documento demanda um pouco de tempo, e isso requer paciência, né? Porque, como a gente escreve em comandos, às vezes um ponto errado, uma vírgula errada, ele já dá erro, e aí ele não mostra para você o erro especificamente. Então, você tem que ir caçando o erro linha a linha. E uma das coisas que eu indico para vocês é vocês escrever o código e ir compilando toda vez, para não ter esse problema, né? E aí, o próximo é, se você estiver escrevendo um trabalho acadêmico na plataforma, deve se certificar que seu orientador tem conhecimento sobre a linguagem dessa plataforma. Afinal de contas, se ele não conhecer, aí não vai ter a revisão, né? E fazer uma revisão em PDF não é o mais apropriado. Então, para quem está escrevendo, tem interesse em escrever TCC, alguma coisa assim, tem que ter ciência que o seu orientador, ele conhece o mínimo do LaTeX, né? Então, tem que tomar esses cuidados. E se você aí eu já falei, né, que você precisa de paciência, que você não vai aprender de um dia para o outro os comandos, vai com a prática. E é questão de hábito, né? Então, toda vez que você for pensar em usar o Word, e lembrar que tem o LaTeX, isso pode facilitar de alguma forma, e a questão da dificuldade é questão da prática mesmo. E aí fica a pergunta, né, será que eu vou deixar o meu Word lá, que eu domino ele, inserir algumas equações que é difícil de inserir, demora bastante tempo para inserir, para entrar numa plataforma mais complexa? Então, fica a questão, né? Sobre editores online e offline, que já foi comentado, né? Dentre os editores de texto LaTeX, existem muitas opções, dentre essas online e offline. Existem editores que auxiliam o usuário preenchendo automaticamente alguns parâmetros e até mesmo sugerindo o nome dos comandos com a finalidade de aumentar a produtividade. Aí, exemplos de editores offline, temos o TechStudio, TextMaker, Technic Center, e de editores online, o Overleaf. E o que a gente pode fazer no LaTeX, né? Basicamente, a gente pode fazer tudo. Que nem o Fernando já disse, essa apresentação a gente fez no LaTeX. Então, vocês podem ver que ela já tem um designer, já tem a questão da formatação, ela já vem automático, então a gente só foi editando, já é um modelo pronto, né? Então você só vai editando ele. E você pode escrever artigos, livros, currículos. Então, a questão aqui é a qualidade em usar o LaTeX. A gente vai mostrar para vocês posteriormente alguns trabalhos que visualmente esses trabalhos ficam mais organizados, principalmente as equações, que elas ficam centralizadas com texto, tem como enumerar essas equações, então fica esteticamente mais bonito, mais organizado. A estrutura básica de um documento .text. Um documento é dividido em preâmbulo e corpo. A gente vai falar um pouquinho melhor deles no próximo slide, mas aqui a gente já tem um exemplo de preâmbulo,
onde a gente vai definir alguns parâmetros do documento, como o tamanho da folha, no caso aqui A4, o tamanho da fonte, o idioma, e o corpo, no caso aqui, é o texto em si, ok? O preâmbulo contém parâmetros gerais de organização e formatação, tais como tipo de documento, pacotes, modelo de ambiente e etc. Corpo, onde se digita o texto propriamente dito. O corpo ele sempre vai, no caso o texto, né, vai ficar sempre entre esses dois comandos, o begin document e o end document. Aí entre esses dois comandos vai ficar o texto em si que você vai digitar. Aqui temos mais um exemplo de preâmbulo, onde definimos alguns parâmetros do documento, como iniciar um artigo, tá. Não precisa, geralmente quando você pega um modelo pronto, esses parâmetros, esse preâmbulo, ele já vem meio que pronto, então você não precisa se preocupar tanto com isso. E conforme você vai utilizando esse sistema LaTeX, você vai pegando costume e acaba sendo natural. Você fala, preciso usar tal pacote nesse documento. Você vai lá e adiciona. Já você acaba tudo correndo de forma natural. E aqui mais um exemplo do corpo, né? Do ambiente onde a gente vai escrever o texto, o local onde o texto vai ser digitado. Isso aqui é com o William. Então, aqui basicamente fez um resuminho do que a gente vai abordar. A gente vai aprender a inserir figuras, tabelas, inserir as equações, as fórmulas matemáticas, vai aprender a fazer referências dessas equações, dessas figuras, referências bibliográficas, e vocês vão perceber que um comando ele já faz o que você precisa, então não precisa de muito. Aqui a gente trouxe alguns modelos para vocês, né? Que nem tem um modelo canônico, que ele já vem com as normas ABNT. Eu vou Eu vou pausar a minha mostrar para apresentação aqui e vou vocês. passar para o William, ok? Não está mostrando a minha tela ainda, né? Tá mostrando já aqui. Já? Sim. Para mim não aparece. Tá vendo a minha tela? Sim. Tá vendo a minha tela? Sim. Beleza. Então aqui a gente trouxe alguns exemplos de trabalhos. Esse modelo canônico aqui, ele já vem com as normas da BNT tudo certinho. E este daqui é o trabalho. Aí você vem aqui em Open as Template. Aí a gente abre nosso template. A gente mostra para vocês como que vai pesquisar o template, mas aqui exemplos com todos o preâmbulo, né? Preâmbulo de um documento assim. Pronto, ele é bem grande, então você nem vai precisar se preocupar em estar inserindo o pacote, porque ele já vem tudo incluso. E você vai precisar se preocupar mesmo em editar o seu trabalho, né? Aqui desse lado aqui direito, esquerdo para vocês, a gente vê o nosso preâmbulo. Então aqui mostra que é um modelo artigo aqui, ó, começa o nosso preâmbulo, document class, modelo tipo artigo, né, que é esse daqui, a fonte, que é o tamanho da fonte, 11 pt, o tipo de papel que você vai usar, que é o A4 paper, aqui você vai
ver os pacotes, ó, eles já vêm com os pacotes tudo certinho para inserir figuras, inserir equações. Então aqui você basicamente não vai precisar mexer em nada, né? Porque ele já vai vir pronto. E aqui é a janela do seu comando. Como o Fernando disse, o documento ele começa a partir daqui, ó. A partir desse ambiente que é o Begin Document, você vai escrever o seu trabalho. Então, antes disso, você vai definir tudinho que você vai usar para escrever o seu trabalho. E depois disso, você só vai editar. Como aqui é um modelo pronto, então você não vai precisar se preocupar muito com isso. Aí você vem aqui em recompilar e você vai ver o seu PDF. Aqui eu vou mostrar para vocês como ele fica. Aqui é o modelo canônico, né? Então ele já vem tudo nas normas, já vem tudo certinho, o resumo já vem. E vocês percebem que ele tem um visual diferente, né? Então fica tudo bem organizado, a seção, a subseção. E aqui, basicamente, o trabalho já está pronto, né? Você só precisa se dedicar à leitura do seu trabalho e à escrita, né? Então, o LaTeX, com esses modelos prontos, facilita bastante a nossa vida, né? E você poupa tempo, você não gasta tempo com coisas desnecessárias. Aqui eu vou mostrar para vocês um outro exemplo. Aqui é a mesma ideia, né? Aqui tem os códigos, você compila e vai compilar com o seu PDF. Nesse documento aqui, a gente já tem alguns exemplos de figuras, né? De inserção de figuras e equações. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Isso. Aqui. Vocês percebem que aqui tem uma linguagem matemática, alguns comandos matemáticos, né? E a gente vai mostrar para vocês como que insere uma equação assim com um númerozinho já. Aqui tem um exemplo de figuras, ó. Ela fica basicamente nesse estilo, ele já enumera a figura, já coloca a legenda automático com um comando. Aqui um outro exemplo de figura. Então você percebe, ó, que a figura 1, ela tá primeiro que a figura 2. Então, se você inserir outra figura entre a 1 e a 2, essa daqui já vai ficar com a numeração 3, né? Então, o LaTeX ele faz isso automático, a gente vai mostrar para vocês como insere essas figuras, e esses modelos já vem pronto. Como eu já disse, vocês só vão editar eles e sucesso, né? Esses modelos vocês vão encontrar no site do Overleaf. Eu posso até mandar para vocês no chat. E ele é interessante porque ele já vem nas normas, tudo certinho. E é isso. Aqui tem bastante página em branco porque é um modelo, né? E acho que a gente pode começar a editar o arquivo. Bora. Vou pôr a mão na massa, então, parte prática. Deixa eu apresentar uma guia aqui. Ok. Tá aparecendo? Então vamos aprender na prática, porque não adianta só colocar exemplos e Apareceu aí o site do tá Overleaf. carregando. Tá aparecendo. Aparecendo. Tá, então, entramos aqui no overleaf.com. Primeiro de tudo, a gente vai encontrar a página inicial aqui. A gente precisa criar uma conta, porque nessa conta que vão ficar armazenados os nossos documentos, ok? É só clicar aqui em registrar, criar uma conta. Como eu já tenho, eu vou fazer o login aqui. Desculpa. Tá.
Semáforos. Ok, essa é a página inicial da minha conta. Aqui no lado está tudo separadinho, ó. All Projects, são todos os meus projetos. Aqui os meus projetos particulares, os projetos compartilhados. Aqui está a apresentação de da matemática que eu compartilhei com o William. A gente editou junto. Tem projetos arquivados. Aqui tem vários planos de aula que eu arquivei do meu estágio, que eu fiquei com dó de apagar. Aí você pode também separar em pastas. Eu tenho aqui uma pasta com modelo de plano de aula que eu salvo. E relatórios. Eu acho que eu vou contar um fato que aconteceu comigo, de tudo que a gente falou, né? Não estava preparado, mas eu vou falar. Aqui, vocês repararem, eu tenho relatório de estágio do Fundamental 2, do MED 1 e do MED 2. Eu não tenho o do Fundamental 1. O que aconteceu? O do Fundamental 1 eu fiz no Word, e a professora do estágio, ela esculachou o meu trabalho. É certo que o Word não tem culpa de eu não saber colocar nas normas da ABNT, né? Mas foi um fracasso total. E depois, quando eu fui fazer o estágio do Fundamental 2, eu acabei conhecendo o LaTeX. E eu fiz tudo já fazendo LaTeX e não tive problema nenhum. Eu só me preocupei, eu já achei um modelo pronto, eu só me preocupei em substituir o texto. Só isso foi a minha dificuldade. Foi meu trabalho. Dificuldade não, foi meu trabalho. Foi substituir o texto e só sucesso, não teve nenhuma reclamação. Voltando então para a apresentação, aqui eu vou abrir o arquivo teste, dia da matemática. Esse aqui é a nossa tela inicial quando a gente abre um documento. Esse aqui é o documento que a gente criou para fazer uma edição aqui com vocês. Aqui na coluna da esquerda, a gente tem o Mindtech, que é o nosso documento principal, nosso arquivo principal. Depois nós temos outros arquivos aqui que vão auxiliar na criação desse nosso documento, mas a gente vai falar deles mais tarde. Então, eu vou fechar essa coluna clicando aqui e vamos só focar nessas duas. Aqui na esquerda vai ser onde a gente vai digitar os comandos e o texto, né? Vai recompilar ou apertando nesse botãozinho verde aqui ou apertando Ctrl S. O Ctrl S é bem mais fácil. Depois de recompilar, ele vai aparecer bonitinho aqui, lindo. Só fazer o download em PDF aqui, ok? Esse aqui é o nosso preâmbulo. Tudo isso aqui é o nosso preâmbulo. Vale falar aqui que sempre que a gente coloca um símbolo de porcentagem, indica que tudo que vem depois é um comentário. Então, na hora que nós formos compilar, o overleaf, o LaTeX aqui, ele vai ignorar totalmente isso aqui e não vai aparecer nada no lado direito, ok? Então, vocês podem reparar que depois do símbolo de porcentagem está tudo em verde claro aqui, indicando que é um comentário. O William vai falar um pouquinho de cada elemento do nosso preâmbulo aqui. Eu vou passar a palavra para ele. Ali no chat, eu mandei o site, vocês acessam o Overleaf, caso alguém não conheça o site, né? E aí, vocês vão ter que criar a conta a partir do seu e-mail, né? Seu Gmail normal. E fazer a conta e entrar com o seu login. Caso alguém tenha dúvida nessa parte, depois a gente vê. Aqui, a gente tem o nosso documento teste, que a gente vai editar com vocês. E eu vou falar, né, sobre o preâmbulo do nosso documento aqui. Então, ali em azul, a gente começa o nosso preâmbulo a partir do document class, que é o barra invertida document class. Todo o seu código do seu preâmbulo vai ficar entre o document class e o begin document. Então, ali já, de início, a gente já define, né, que a folha 4, a 4 paper, o tamanho da fonte, que é 12 pt, e o tipo do arquivo, né, que é o artigo. E ali mais para baixo a gente tem as normas da BNT, tudo certinho. Depois a gente pode disponibilizar para vocês.
caso vocês tenham interesse, ali já tem tudo certinho, né, com as margens, com os espaçamentos simples, e um e-mail simples para citação direta. E ali a questão dos pacotes, eles começam com o comando barra invertida use package, né? E ali embaixo a gente tem os nossos pacotes essenciais que a gente vai usar para a edição do nosso documento. Ali, por exemplo, o use package graphic. Esse pacote a gente usa para inserir os gráficos, né? Inserir figuras. E o de baixo, o color, é para a questão da cor da letra. Esse rigid 2E são para. Esse comando serve para você alinhar o texto à direita, à esquerda ou centralizado. Então, esses códigos aqui, basicamente, é o que você já define ele tudo certinho ali no seu preâmbulo, e depois você só vai usando eles. A gente vai mostrar mais para vocês conforme a gente for inserindo as figuras, aí a gente fala sobre o pacote e o ambiente que a gente vai usar. Que nem ali o User Package Sheet, ele serve para fazer as citações, né? Então, se você não tiver esse pacote no seu preâmbulo, você não consegue fazer citação no seu texto, né? E as citações das referências. Então, você precisa desse pacote. Na hora de fazer a edição, a gente mostra, a gente comenta eles, né? Tudo certinho para vocês verem que precisa daquele pacote para vocês continuar editando. Ali, entre porcentagem, são os nossos comentários. E ali a gente fez bastante comentário para a gente não se perder e ver para que serve cada pacote. Então, se você quer comentar alguma coisa no seu texto, você tem que usar o barra porcentagem, que a partir desse barra, ele não vai entender como um código, ele vai ficar ali só como um comentário mesmo. Ali embaixo a gente tem a parte da citação direta, que eu falei para vocês. Eu criei esse ambiente para fazer a citação direta e eu vou explicar certinho na hora de quando a gente estiver inserindo referências e citação para mostrar como ele funciona certinho. Ali na parte das informações pessoais do documento, a gente coloca, né, o título do trabalho, o autor e a data. Tudo isso no preâmbulo, então você já vai organizando o seu documento, né? Ali a parte das referências, que é os pacotes que a gente vai usar para fazer a citação. E na hora de fazer a citação, eu explico certinho para que serve o User Picture Road NetLab e o Bibliographic Style. E aí, ali a partir do Begin Document, começa o nosso documento de fato, né? Que é a partir daí, Begin Document, e termina no End Document, que é lá no final. Vai lá um pouco lá no final, Fernando. Aqui, ó. Ele termina aí, ó. End Document. Fim do documento. Então, para você abrir o seu documento, você tem que colocar todo o seu documento entre o Begin Document e o End Document. Beleza. Vamos vamos iniciar aqui nosso documento. A gente primeiro colocou um comando aqui de espaçamento entre linhas. E depois a gente colocou um comando make title. O que ele faz? Ele ativa essas informações básicas do documento que o William citou anteriormente, que a gente define lá no preâmbulo. No caso, o título, né, que é o arquivo teste oficina de LaTeX, os autores e a data. No caso aqui, se eu transformar esse make title em um comentário, colocando porcentagem na frente, a gente pode perceber que ele vai sumir aqui, né? Tanto o título, o autor, tudo mais. Então vamos pôr ele de volta. Ok, apareceu de volta. Ok. Isso aqui a gente vai explicar mais tarde, esses comandos aqui, o William vai falar. A gente começou o documento aqui criando uma seção com o comando /section.
entre as chaves aqui a gente vai ter que colocar o nome dela, no caso aqui escrita matemática. A gente vai compilar e vai aparecer aqui. Desculpa pela gíria. Aqui ela vai estar, já vai vir automaticamente destacada e enumerada, sempre que a gente criar uma seção, ok? Depois nós criamos uma subseção com o comando subsection, abrimos a chave e dentro delas colocamos o nome dessa subseção. No caso aqui, caracteres matemáticos. Ele já vem, aparece aqui, depois de compilado, um pouquinho menos destacado por ser uma subseção, e aqui já com 1.1 indicando que é uma subseção da seção 1. Aqui, só um minutinho. Aconteceu uma confusãozinha aqui, mas depois eu arrumo. Eu trouxe alguns exemplos de caracteres matemáticos, mas antes de qualquer coisa, antes de tudo isso, eu tenho que explicar um negocinho. Quando a gente vai escrever caracteres matemáticos aqui no LaTeX, a gente, aqui no Overleaf, a gente tem que abrir um ambiente. Para isso, nós vamos utilizar o símbolo cifrão. Então, tudo que a gente escrever entre cifrões, o Overleaf ele vai identificar que são caracteres matemáticos. Ok? Então, sempre que vai inserir um caractere matemático, coloca entre cifrões. E quando a gente colocarmos 2 cifrões de cada lado, automaticamente, além de ele identificar como caracteres matemáticos, ele também vai centralizar para a gente. Deixando isso bem claro, agora vamos mostrar aqui como eu coloquei essa integral. Eu comecei abrindo o ambiente com 2 cifrões, e utilizei o comando barra invertida int para adicionar a integral. Em seguida, eu coloquei aqui o underline para colocar o limite inferior de integração, aqui no caso 0. Depois, o acento circunflexo para colocar o limite superior de integração, no caso 1. Colocamos, ficou bonitinho ali. Dá um espaço, coloca o integrando e a variável dependente e fecha, sempre lembrar de fechar o ambiente matemático aqui, né, com os 2 cifrões. Depois, o outro exemplo, eu trouxe limite. De novo aqui, vamos abrir um ambiente matemático centralizado. Coloquei o barra lim, que é o... só um minutinho. Rapidinho. Vocês estão ouvindo um alarme aqui? Não, aqui não. Tá. É que tá tocando um alarme aqui, que eu achei que estava incomodando a apresentação. Desculpa. Voltando então. O barra lim, que vai adicionar o símbolo do limite. Depois de colocar o comando barra invertida, né? Barra invertida lim para adicionar o símbolo de limite, eu coloquei um underline e abri uma chave. Tudo que eu colocar dentro dessas chaves vai ficar embaixo do símbolo de limite ali, né? No caso aqui nós temos o X, o barra right arrow, que vai inserir aqui a setinha para a direita. Dei um espaço, coloquei um 0 e fechei a chave. Aí agora mais um espaço e coloco o f de x, que vai aparecer aqui do lado. E fecho o ambiente matemático. Vamos fazer aqui agora juntos um outro limite. Vamos abrir aqui um ambiente matemático centralizado, 2 cifrões de cada lado, a barra invertida, opa, abriu aqui o negócio errado, a barra invertida, lim de comando limite, depois coloco o underline para indicar que eu quero abaixo do limite, né? Abro as chaves, vou colocar de novo x, barra right arrow, vai adicionar a setinha para a direita. Vamos colocar aqui, por exemplo, 2, ok? Vou fechar a chave, vamos dar um espaço e vamos colocar x ao quadrado, por exemplo. Vou colocar o x para levar ao quadrado, colocamos o acento circunflexo antes e depois o número 2. Fechamos aqui, já está fechado o ambiente. Dou o Ctrl S e vai aparecer aqui nosso limite, ok? Vamos a outro exemplo de caracteres matemáticos. Raiz quadrada. Raiz quadrada, nós usamos o comando barra invertida, SQRT. Se reparar, quando eu digito SQ, o Overleaf já coloca ali em cima para mim SQRT já com as chaves, para facilitar a nossa vida, né?
Dentro das chaves, eu vou colocar o número que vai ficar dentro da raiz. No caso aqui, vamos colocar um 9. Vamos dar um Ctrl S. Apareceu a nossa raiz quadrada. Ah, mas eu quero pôr uma raiz cúbica. Vamos colocar aqui do lado o mesmo comando, sqrt, dou um Enter, já coloca. Antes da chave aqui, vamos colocar um colchete, abrir um colchete, e pôr o número 3 a raiz cúbica. Em seguida aqui, vamos colocar 27, vai ficar dentro da raiz. Aqui parece bonitinho, raiz quadrada de 9 é igual a raiz cúbica de 27. Aqui no caso é uma equação, né? A gente pode já aproveitar e mostrar o comando como enumera as equações, tudo que o William tinha comentado anteriormente. A gente usa o begin equation. Só coloca o begin, digito E, já aparece ali em segundo, a begin equation. Ele já abre para mim o ambiente de equação e já fecha aqui pra gente, tá vendo? Então, tudo que eu colocar dentro desse ambiente, o overleaf ele vai entender que é uma equação. Então, eu posso pegar essa equação que eu fiz aqui e colar aqui dentro. Quando eu coloco dentro desse ambiente, não existe necessidade de eu colocar os cifrões aqui, indicando que são caracteres matemáticos, porque o overleaf já vai entender que é uma equação, né? Está dentro do begin equation, então não tem a necessidade. Deixa eu apagar isso aqui, vou dar um Ctrl S. Aqui aparece a nossa equação, já com a numeração aqui, que a gente vai poder usar como referência depois. Outro exemplo legal de mostrar, vamos ver, ação. A ação é bem mais fácil de lembrar, é barra frac, barra repetida frac, e automaticamente ali ó, já aparece barra frac duas chaves. Porque em uma a gente vai colocar o numerador, no caso 1, e na segunda o denominador, no caso aqui vamos colocar o 2. Vou dar o Ctrl S. Aqui apareceu a nossa fração. A gente pode colocar o caractere matemático que a gente quiser aqui no LaTeX, no Overleaf. Existem sites que mostram pra gente todos eles. Eu vou mostrar um depois, eu não vou mostrar agora porque eu vou ter que parar a apresentação, porque eu estou apresentando só uma guia. Mas depois eu vou mandar para vocês. Eu já vou deixar o link dele aqui no chat, caso alguém queira dar uma olhadinha depois. Uhum. Só fazendo um comentário, ali vocês observaram que entre dois cifrão, aí você coloca a sua equação. E ela já centraliza no texto, só que ela não enumera. Nesse ambiente begin equation, você também consegue fazer isso, sem enumerar. Você só coloca o begin equation asterístico e o end equation asterístico também. Ele vai centralizar a sua equação e ele não vai enumerar. Tem como colocar a equação no seu próprio texto também. Faz um exemplo aí, Fernando. Como assim? Escreve um texto. Escreve um texto e coloca entre um cifrão só. Por exemplo, a função. Vamos colocar segundo grau. a função. Seja a função, eu acho que é melhor. Vou colocar seja a função, blá 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 blá. Seja a função. E aí coloca um cifrão de cada lado e coloca sim. f de x igual a 2x. Então, Ctrl S, deixa eu dar um espaço. Isso. Aqui. Você vai conseguir, ali você vai conseguir inserir a equação na linha que você está digitando. Olha lá, ó. E não precisa colocar dois cifrão porque você não quer centralizar, você quer na própria linha. Então, caso você queira adicionar a equação na própria linha, você usa um cifrão. Caso você queira adicionar a equação centralizada, sem numeração nenhuma, coloca entre dois cifrão ou pelo ambiente begin equation asterístico e o end equation asterístico também. Fechou, então. Aqui nós criamos outra subseção com o nome fórmula de Bhaskara. A gente trouxe aqui como um exemplo de como a gente construiu ela. Nós colocamos aqui
os dois cifrões, né, que indicam que estamos abrindo o ambiente matemático centralizado. Colocamos o x igual, aí a barra frac para adicionar a fração. Então, tudo que tiver aqui dentro dessas chaves vai ser o numerador dessa fração. No caso aqui a gente tem o menos b, temos o comando barra invertida PM, ele vai adicionar aqui o mais ou menos, um em cima do outro. E depois o comando sqrt de raiz que eu tinha mostrado anteriormente com o delta dentro. Colocando o comando barra invertida delta, insere o delta ali na equação. Aí aqui a segunda chave vai ser o denominador, né? Temos o 2, duas vezes o A. Aqui, por que você usa o comando se barra c dot em vez de só pôr um ponto final? Se a gente pôr um ponto final, lá aqui, é como fica muito em cima, não fica algo esteticamente agradável, né, de se ver. Fica muito amontoado ali, o ponto fica lá embaixo. Por isso que em vez de usar o ponto final, a gente usa o comando barra c dot e adiciona um ponto ali que fica relativamente melhor, né? Duas vezes o A. Ok, depois abrimos aqui outro ambiente matemático, colocamos para achar a equação para achar o valor do delta, né? Delta igual b ao quadrado, colocando o acento circunflexo depois do b aqui, e depois do 2 para colocar o b ao quadrado, como assim anteriormente. Menos 4 vezes a vezes c, usando o comando barra invertida c dot. E fechando o ambiente. Depois aqui nós temos outro comando que escreve aqui barra subsection. No caso é uma subseção da subseção. A gente colocou isso só para mostrar mesmo. Aqui nomeamos ele como exemplo do Teorema de Pitágoras. A gente pode ver que aqui ele é uma subseção da subseção ponto 2. Subseção da obseção ponto 2. Aí ele fica aqui 1.2.1 e um pouquinho menos destacado do que aquela subseção. Aí aqui tá, a gente abriu o ambiente matemático, nós colocamos aqui a fórmula do Teorema de Pitágoras, fechamos ele e temos aqui a nossa primeira figura. Ela é representada por esse código aqui, por esse comando aqui, por esse ambiente. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai ter que abrir aqui aquela coluna que fechamos no começo e mostrar que aqui nosso arquivo principal, né? Para a gente adicionar a figura aqui no nosso documento, a gente tem que adicionar ela aqui nessa biblioteca, vamos chamar de biblioteca. E essa figura ela já está salva aqui, vocês podem ver, com o nome Teorema de Pitágoras. Depois eu vou mostrar como que insere ela aqui. Clicando aqui no my.tech, a gente volta para o documento principal. E vamos dar uma olhadinha aqui nesse ambiente para inserir a figura. A gente começa abrindo o ambiente aqui com barra begin, entre as chaves figure. Esse H aqui, ele indica que eu quero pôr essa minha imagem exatamente embaixo dessa fração, ok? Ele é H de here, para posicionamento da imagem. Aqui nós temos o barra centering, que vai centralizar a imagem, o barra include graphics, que vai inserir a imagem. Aqui nós colocamos entre as chaves o nome da imagem, que está aqui na biblioteca da esquerda, para inserir ela. E aqui entre colchetes, a gente tem o comando scale, que vai definir a escala da imagem. Aqui a gente colocou 0.4. Logo abaixo, nós temos o comando barra caption, que vai dar a legenda da imagem. No caso aqui, a gente colocou o Teorema de Pitágoras. Aqui está o Teorema de Pitágoras. E depois o comando barra label, que vai servir para referência, que o William vai explicar um pouquinho mais tarde as referências, né? Aqui dentro dessas chaves do comando label, a gente pode pôr o que quiser. No caso aqui, eu deixei o Pitágoras. Aí, quando você for fazer uma referência, você vai usar esse comando. E aqui o end figure aqui para fechar o ambiente de figura. Temos o Ctrl S, que apareceu a figura, tudo certinho. Aqui um exemplo de como se usa a referência desse comando label. Na figura, aí usa barra ref, o comando, barra invertida ref. E entre chaves, coloca o nome da referência que você colocou aqui. Ok? Vamos colocar uma imagem do zero aqui. Eu vou começar criando uma subseção.
section com o nome inserindo imagens. Inserindo imagens. Ok. Inserindo uma imagem, porque só por uma, né? Inserindo uma imagem. Dá um Ctrl S. A parte aqui da tabela está com o 2, né? Opa, não é subsection, não, é section, desculpa, me confundi. Eu quero abrir uma seção. A tabela aqui está como seção 2. E automaticamente, como eu coloquei essa seção antes, inserindo imagem, ela já ficou como 2 e a tabela foi para 3, beleza? Antes de tudo, vamos colocar a nossa imagem aqui na biblioteca. A gente vai clicar aqui nessa setinha de upload. Aqui dentro, aqui na parte de upload, a gente vai selecionar do nosso computador. Aqui eu já tenho uma imagem salva que eu deixei preparada do dia da matemática. Vou abrir ela. Ela já aparece aqui, ó, dia da matemática. Se clicar, ela vai estar aqui com esse nome. Vou voltar aqui para o nosso documento principal. E vamos fazer o mesmo comando que a gente usou ali. Barra begin. Se eu colocar F aqui de figure, já vai aparecer aqui embaixo, ó. Vou clicar. E já vem todo pronto aqui para a gente colocar nossa imagem. O que falta aqui é a gente pôr o H de here. Eu vou deixar sempre para mostrar o que acontece. Então, aqui, começamos o ambiente, begin figure. Temos o comando de centralização. Aqui o comando para incluir a imagem, né? No caso, dentro da chave, a gente vai pôr o nome. Se eu começar a escrever dia da matemática, ela já aparece ali. Então, só clicar. Antes eu vou pôr a escala. Scale 0.5, vou colocar. Caption é a legenda, né? Vamos colocar aqui dia da matemática. Label é o comando para referências. Vou colocar uma bem simples aqui, DDM. Quando eu quiser me referir, eu só vou colocar DDM. E vou dar um Ctrl S. Ó, ela foi adicionada, mas você repara que ela foi lá no topo da folha. Por isso que a gente precisa daquele comando do here, do H aqui do lado. Vou colocar ele aqui, compilar de novo. Ela vai lá onde a gente quer que ela fique, embaixo da seção inserindo uma imagem. Aqui embaixo. Ok, fechando aqui a parte de imagem, vamos falar um pouco de tabelas. Deixa eu fechar essa coluna aqui. Em tabelas, a gente vai começar abrindo ambiente, igual em figuras. Começamos aqui colocando o Begin Center, que é o ambiente que eu vou centralizar, no caso aqui era a minha tabela centralizada. Depois colocamos o Begin Tabular, que é o ambiente da tabela em si. Quando a gente coloca ele, automaticamente já aparece aqui parâmetros da minha tabela. No caso aqui, nós temos uma barra que vai indicar a coluna da barra da esquerda. O C vai indicar que eu tenho uma coluna aqui centralizada, C de centering. A outra barra vai indicar a barra do meio. O outro C vai indicar que eu vou querer mais uma coluna aqui, também C descentralizada. E essa outra barra aqui vai indicar a barra da direita. Essa aqui, a tabela aqui está pronta, né? A gente já deixou aqui. Aqui o exemplo do C descentralizado. Se a gente quiser colocar essa coluna da esquerda aqui, alinhada à esquerda, nós colocamos o L de left. Vamos dar um Ctrl S aqui. Aqui vocês podem ver que todos os elementos da coluna da esquerda ficaram alinhados à esquerda. E se eu quiser colocar à direita, eu coloco um R de right, dou um Ctrl S. E aqui todos os elementos ficam alinhados à direita. Vou deixar C aqui centralizado, centering. Ok. Depois nós temos aqui o comando /hline, ele vai adicionar essa primeira linha de cima aqui da coluna, da tabela. Em seguida, na próxima linha, nós já vamos adicionar o primeiro elemento, no caso aqui x. Vocês podem ver aqui o x. Nós colocamos entre cifrões, por ser um elemento matemático, um caractere matemático. O e-comercial ele vai dividir a coluna, ele vai indicar que eu vou passar para a próxima coluna, e vou colocar o segundo elemento. No caso aqui, f de x igual a x mais 1, também entre cifrões. As duas barras invertidas indicam que eu vou passar para a próxima linha. Aqui, de novo, o hline, que vai adicionar essa segunda linha aqui.
Passamos para a próxima linha aqui e adicionamos os próximos elementos. No caso aqui o -2, que está aqui, e o e-comercial para indicar que é para passar para a próxima coluna, e o 1, que está aqui. E assim por diante. Opa. Até chegar aqui no final, nós vamos fechar a tabela com essas duas barras e um H-line. Fechamos o ambiente em tabular e fechamos o ambiente centralizado. Vamos fazer uma do zero aqui para ficar mais claro. Eu vou começar primeiro fazendo um begin center, porque eu quero ela centralizada, no ambiente centralizado. Aqui já fecha automaticamente o ambiente para a gente. Depois um begin tabular, que é o ambiente da tabela em si, onde nós vamos inserir a tabela, ela vai ficar entre esses dois comandos. Automaticamente ele já coloca aqui alguns parâmetros, né, das duas colunas e alguns comandos. Só que está meio incompleto aqui, a gente vai ter que completar. Que nem se eu pôr aqui, deixar do jeito que o overleaf coloca pra gente, eu coloquei um X em cada local da tabela. Aqui embaixo, aqui, ficou aqui. Se separam aqui, não é muito bem uma tabela, né? Temos o X aqui e só uma barra no meio. Por que só tem uma barra aqui no meio? Porque faltou colocar na lateral aqui. Falta colocar aqui na lateral, né? Antes do C e depois do C. Eu vou compilar para que ela já criou as barras aqui nas laterais, né? Beleza. Depois, o que falta aqui, para fechar em cima, é aquele comando do hline. Ele adiciona a primeira linha de cima da tabela. Já fechou, tá vendo? E assim por diante. Eu vou querer a primeira coluna alinhada à esquerda, eu vou colocar um L de left aqui. Depois, vamos colocar aqui o primeiro elemento. Eu vou colocar em negrito, para isso eu vou usar o comando textbf. Eu digito text aqui, já aparece o textbf. E tudo que eu colocar dentro dessas chaves aqui vai estar em negrito. Mas eu vou colocar aqui disciplina. Disciplina. Aí eu dou o e-comercial para passar para a próxima coluna. E aqui eu vou colocar também em negrito nota. Ok. Coloquei as duas barras para indicar que eu vou passar para a próxima linha. Aqui eu preciso pôr o H-line, né, para adicionar uma linha. Vamos para o próximo elemento aqui. Eu vou pôr matemática, para que ele display na matemática. Na próxima coluna eu vou colocar nota, vou pôr 10, né? Vou pôr um 10. Depois, de novo, colocamos as duas barras invertidas para indicar que passamos para a próxima linha. De novo, o comando H-line. E aqui vamos colocar outra disciplina, geografia. Geografia. O e-comercial. E aqui, a nota 8. As duas barras invertidas. Esses espaços aqui que eu estou dando não interferem em nada. Eu estou colocando mais para deixar um pouquinho mais organizado. De novo aqui o H-line para fechar a tabela. E fechamos aqui o ambiente da tabela e fechamos o ambiente centralizado. Vou dar um Ctrl S aqui, vamos ver se vai estar tudo certo. Aqui está a nossa tabela. Olha que coisa linda, hein? No Word é difícil de fazer uma coisa dessa, hein? Não menosprezando o software deles, né? Mas eu gosto muito aqui do Overleaf. Fechamos aqui essa parte de tabela. O William vai falar um pouquinho sobre citações, referências, tudo mais. Eu vou passar a palavra para ele e também a apresentação. Uhum. Só um pouquinho, William, eu vou mostrar rapidinho o site com os comandos, coisa rápida, só vou. Que é aquele que eu mostrei. Aqui é o site que a gente colocou aí no chat da apresentação. Você pode ver que existem vários símbolos, caracteres matemáticos aqui. Do lado tem o comando para colocar no LaTeX.
Tem vários outros sites, tem várias... Esse site é bem útil. Esse aqui é bem útil, é bem completo. Sim. E é isso, eu vou fechar aqui e Caso deixar... você não lembre de Pode vir aqui algum e vai... símbolo, e aí você pode vir aí pesquisar, e aí dá o Ctrl C, Ctrl V. Vou fechar aqui. E tá apresentando? Tudo ok, né? Então, eu vou falar sobre as citações, né? A gente tem... William, só um minutinho. Não tá aparecendo na sua tela aqui, eu não sei se é só pra mim. Ainda não aparece não, William, na tela. Está escrito apresentação, mas ainda não apareceu. Tá, peraí, deixa eu... Quando apresentar a minha vez. Apareceu aqui. Beleza. Deixa eu compilar. Então a gente vai... Eu vou explicar agora como faz, né? Citação direta, citação indireta, citação direta e as referências, os sumários e referenciar as equações e as imagens. Então vamos começar com a citação indireta. Aqui a gente fez um... Deixa eu ir lá. Um comandinho aqui para ele gerar um texto aleatório, né? Só para a gente fazer um exemplo. Aqui a gente já pode observar, ó, que já tem uma citação aqui, ó, que a gente fez como exemplo para vocês. Ela aparece desse jeito, ó, Stuart 2016, e ela vai lá embaixo. Stuart 2016, essa é a primeira referência aqui. Então, como que eu faço? E aqui tem uma segunda referência, ó. Stuart 2010, que é essa daqui, Stuart 2010. Então, como que a gente faz para fazer essas citações indiretas no texto, né? No LaTeX é muito simples fazer esse tipo de citação. Deixa eu diminuir aqui. Para fazer esse tipo de citação, você tem que abrir um novo arquivo primeiramente. Primeiro passo, você tem que abrir um novo arquivo com extensão .bib, para você colocar as suas referências nessa pasta. Como que eu faço para criar? Então, vocês estão vendo meu mouse aí, né? Vocês vêm aqui em novo arquivo, dá um clique nele. Vocês veem que ele aparece aqui já meio que programado já do Overleaf, que ele coloca name.txt. Esse arquivo que a gente vai criar, ele tem que ter extensão .bib. Então, a gente vai colocar primeiramente o nome da nossa pasta, ref, e por último a gente tem que colocar a extensão dessa pasta, que é a .bib, onde ela vai compilar as nossas referências. Então, feito isso, você clica em criar. Aqui eu não vou criar, porque aqui eu já tenho uma pasta com extensão .bib. Então aqui, ó, vocês podem ver que as minhas referências, elas ficam nesse estilo. As referências, elas são do tipo book, que é livro, ou article, que é artigo. E aqui, para iniciar uma referência, você tem que colocar arroba e o tipo de referência. Aqui. Aí, você abre a sua referência a partir de duas chaves, né? Arroba, o tipo de referência. No caso aqui é book. E entre chaves você vai colocar as informações da sua referência. Deixa eu dar um espaço aqui. Essa chave aqui que fecha e essa que abre, né? Nessa parte você vai colocar o nome da sua referência. Esse nome
você pode escolher um nome qualquer para você depois citar lá no seu texto. Depois eu mostro. No meu caso aqui eu coloquei Stuart, que é o livro de cálculo do Stuart, né? E aí, aqui vocês já devem ter percebido que a linguagem aqui é inglês, né? Então você tem que não se preocupar muito com o inglês, mas às vezes tem que entender um pouquinho, né? Vamos colocar o título, aí igual, aí abre chaves e coloca o nome do título do seu livro. O autor, que aí você coloca o símbolo de igual, e entre chaves o nome do autor. E assim por diante, né? Para ano e para publicações. Para artigo é a mesma coisa, é só colocar @article, e entre chaves você colocar as informações que você precisa, como o título, o autor, aqui no caso o jornal que foi publicado, quantas páginas, o ano e aonde foi publicado. Então, a base das nossas referências vai ser nesse estilo assim. Para a gente fazer uma citação no nosso texto, como essa daqui, ó, citação direta, a gente, obviamente, tem que criar ela, né? Então, vamos criar aqui uma. Eu vou colocar arroba, primeiro, né? Do tipo manual. Nesse caso, eu coloquei manual porque essa extensão ela serve para praticamente quase todos os tipos de citação. Aqui eu vou colocar um nome para minha citação. No meu caso, eu vou colocar Lua, vírgula, né? Aqui eu vou colocar o autor, igual. Entre chaves, eu coloco o nome do autor. Nesse caso, é Luana Arruda. É importante, quando você for adicionar outra informação, tem que colocar vírgula no final, porque senão ele dá erro. A outra informação, o ano, year, igual, entre chaves, o ano que foi publicado. 2019, vírgula. Outra informação, então, o título, o nosso título é Inspirações para acadêmicos. Acadêmicos desesperados. Vírgula. E aonde que foi publicado, né? Usa esse comando. Entre chaves, lugar. Beleza. Então, vamos fazer essa citação lá no nosso arquivo principal, que é o main text, né? Lá no nosso arquivo principal, para a gente fazer a referência, a gente escreve a citação, a citação indireta, no nosso caso, é quando, pelas normas, né, quando não ultrapassa 3 linhas. Então, para a gente fazer a citação, eu vou criar um texto qualquer aqui, suponhando que seja o texto que você quer que você escreveu, pelo comando Lipson, que ele gera textos aleatórios. Vamos ver. Aqui, ele gerou. Na verdade, eu tenho que gerar aqui, né? É esse texto aqui, ó. Suponhando que você escreveu lá a sua citação e no final você quer citar o autor da onde você tirou, né? Para você fazer isso, você tem que usar primeiro de tudo, você tem que colocar o Zirpact Cite, que é o para fazer a citação, né?
esse daqui, senão ele não roda. User Page Cite, para fazer as suas citações. No preâmbulo, antes do Begin Document. Aqui, ó. Cadê o Begin? Aqui, antes do Begin Document. Então, para a gente fazer a citação, a gente vai ter que fazer o seguinte. Aqui. A gente vai ter que usar o comando /cite. Aqui no LaTeX, o legal é que ele já meio que aparece o comando aqui para você usar, né? No nosso caso é o /cite. Aí você clica nele, e aí você pode perceber que ele já mostra as suas referências. Aqui, ó, Lua é o que a gente acabou de criar, né? Então você dá um clique nele e ele vai referenciar isso. E aí eu dou um compile, ele vai mostrar aqui. Mostrou aqui, ó. Arruda 2019, e ele automaticamente ele já vai lá para nossas referências também. Arruda 2019. É muito simples, né, de fazer esse tipo de citação, e o legal é que ele já vai montando as nossas referências automaticamente, né? Você não vai precisar se preocupar com isso, e tudo nas normas. Nesse estilo aqui, eu achei o mais parecido com das normas da BNT, né? Que é o estilo AGU, que é esse estilo aqui. Se a gente quiser outro estilo, por exemplo, de citação, aí a gente usa esse comando aqui, né? Bibliographic Style. No meu caso, eu estou entre chaves, você coloca o nome do estilo que você quer. Vamos mudar aqui para vocês verem. Vou colocar plain. E aí a gente compila. Ele já muda o estilo das nossas referências, ó. Dependendo, dá para você pesquisar o nome do estilo que você quer, e aí você coloca nesse espaço aqui no Bibliography Style. Aqui também muda nas referências e muda no nosso texto também, ó. Ele fica eu gosto mais desse tipo de referência, né? Que ele fica o númerozinho lá. Segundo 1, segundo 3, fica o númerozinho e para mim fica mais organizado. De citações indiretas é basicamente isso que você tem que fazer. Então, recapitulando, você tem que criar o seu documento, a sua pasta, com extensão .bib, vai colocar para criar uma referência a partir do arroba e o estilo dela. Entre chaves aqui, vai colocar as informações da sua citação, e aqui vai colocar o nome que você puxa, né? Vocês observaram que a gente puxou por esse nome aqui, lá na nosso comando /cite. Aqui o autor, o ano, o título e assim por diante. Se tiver mais informações aqui eu não coloquei vírgula, mas se tiver mais informações, você tem que colocar vírgula e escrever a sua informação da referência. De referência de citação indireta dessa forma. Agora, a gente tem o caso da citação direta, né? Que tem segundo a norma da BNT, se ultrapassar de mais de 3 linhas, você tem que fazer o recuo, tem que colocar tudo, o texto em espaçamento simples, e é nesse estilo, né? Aqui a gente já gerou um texto automático para fazer esse tipo de citação. E eu vou comentar um pouco como a gente vai fazer esse tipo de citação, né? Porque no LaTeX, basicamente, eu não sei, posso estar errado, se tem um comando específico para fazer esse tipo de citação, né? Então, vamos abrir aqui direto, mas que é o que eu havia comentado lá no começo, né? Que é esse ambiente aqui que eu criei. Eu criei não, eu achei na internet, né? E é basicamente assim, se você não sabe uma coisa, você vai lá, pesquisa, e
com certeza você vai achar, ainda mais no LaTeX, né? E aí, para fazer a citação direta lá com todo aquele estilo de recuo, espaçamento simples entre as linhas, você vai usar esse ambiente aqui, ó, que é o Environment Citylon e o End Citylon. Aqui a gente tem todos os comandos, que é o espaçamento de um e-mail, a mini página que a gente criou de 12 centímetros, o set string, que é o espaçamento simples, né? E é esse comando que a gente vai usar para fazer a citação. Então, no caso da citação direta, aqui eu já coloquei uma citação direta, vocês podem ver que ultrapassa 3 linhas, então tem que ter todo aquele estilo. E a gente vai fazer isso daqui agora. Diminuir aqui. Aqui, ó. É esse texto aqui que a gente quer fazer. Para isso, criando aquele ambiente lá que a gente criou, depois, se alguém tiver interesse, eu posso mandar, fica mais simples. Vocês percebam que a gente não tinha um comando específico para fazer esse tipo de citação, e aí a gente criou um ambiente para facilitar a nossa vida. Então, para você fazer a citação direta aqui no LaTeX, com aquele comando, que é o new command, new argument, ficou mais simples, ó. Porque você vai fazer basicamente isso. Begin, você vai abrir o seu ambiente, que é o nome lá que a gente colocou, ó. Citylon, que é de citação longa, né? Aqui você vai colocar entre o begin e o end citylon, begin citylon e o end citylon, você vai colocar a sua referência direta. No nosso caso, é essa citação aqui. E vai copiar e colar lá dentro do ambiente. Tem que ser dentro do ambiente. Ó, ela começa no begin e termina lá no end. Se a gente compilar e não tiver erro, vai dar certo. Olha aí. Então ela já ficou no estilo de citação direta, né? Só que aqui a gente tem um problema. A gente fez uma citação direta, só que não citamos da onde a gente tirou essa citação direta, né? Mas vocês percebam que para fazer citação direta aqui, a gente só teve o trabalho lá de criar um novo ambiente. Mas agora, se a gente quiser citar outro tipo de citação, que seja direta, a gente vai colocar entre esse ambiente aqui, que a gente criou. Então, aqui a gente fez o estilo da citação direta, e agora a gente vai ter que criar a nossa citação direta, né, para a gente citar aqui no texto. Então, vamos criar. Essa citação aqui é do livro do Senhor dos Anéis, caso alguém tenha dúvidas. E a gente vai criar ela aqui. Do tipo livro, né? Então é @book, entre chaves. O título, entre chaves, a informação do seu título. O Senhor vírgula, o autor, né? É o John Ronald Revell, vírgula, o ano. Aí você vai preenchendo a sua informação, né? Vírgula, aonde, né? Peraí. Paulo. E onde que foi publicado, né?
Beleza, a gente criou a nossa citação aqui. Então, a gente vai referenciar essa citação lá no nosso arquivo principal, que é esse daqui. Para fazer isso, a gente vai usar basicamente o que a gente usou na citação direta, mas no nosso trabalho aqui foi colocar tudo entre o begin citylon e o end citylon, que é o ambiente da citação direta, e vai usar o comando /cit, mesma coisa. Aqui, ó, ele já vai aparecer. Por que que não está aparecendo? Ah, porque eu não coloquei o nome, ó. No caso aqui eu vou colocar anéis. Aqui é o nome para a gente puxar a citação. Lógico que não vai estar aqui no nosso documento. Então aqui agora vai dar certo. Vou fazer de novo. Aí ele já aparece. Aqui, ó. Anéis, que é as referências que a gente acabou de criar. Você dá um Enter e compila. Beleza, aí aqui apareceu, ó, 2. Às vezes dá um errinho que ele aparece um ponto de interrogação aqui, mas aí você compila de novo. Aqui aparece os erros, ó. Tem alguns erros aqui, mas às vezes aparece um erro aqui, a gente não entende. Mas funcionou, ó. Colocou a referência lá, a gente colocou ela na numeração 2. E se a gente olhar lá nas nossas referências, ó, ela vai estar aqui, ó. John Ronald Revell, O Senhor dos Anéis. E é basicamente isso de citação direta. Deixa eu diminuir aqui. É bem simples. A única coisa aqui que a gente teve que ter o trabalho é de criar o ambiente lá em cima, né? E vamos para sumário. O sumário aqui no LaTeX, ele é muito simples e através de um comando você já consegue fazer ele automático. Alguém tá falando alguma coisa? Não, pode ir prosseguir. E aí, o sumário, aqui vocês podem observar que o nosso documento, ele não tem sumário, né? E, basicamente, as normas, ele já vai estar nas normas tudo certinho. Aqui não tem sumário, ó. Aqui começa já a sessão. E, para ficar mais bonitinho, mais organizado, precisa de sumário, né? Então, vamos lá criar. Para fazer o sumário no LaTeX, um comandinho só você já faz. Que é esse daqui, ó. Que a gente até colocou em comentário. Que é o Table of Contents. Ele vai gerar o nosso sumário automaticamente. É uma mágica. Não. É o LaTeX. A gente compila e ele vai gerar. Olha só. Ele gerou o nosso sumário automaticamente, sozinho. E se a gente for editando aqui, abrindo seções e subseções, ele já vai inserindo aqui automaticamente no sumário. Então, você não vai precisar se preocupar com isso, porque o LaTeX ele faz isso sozinho. Ele dá uma ajuda para a gente, né? Aqui vocês podem observar que ele está junto, né? E geralmente o sumário ele não é assim, né? Junto com a capa e junto com o texto. Então, a gente, para fazer essa quebra de texto, quebra de página aqui, a gente usa esse new page, que aí ele vai quebrar o texto e vai jogar para a próxima página. E embaixo também, né, para quebrar esse texto e jogar para a próxima. E aí o sumário ele vai ficar sozinho. Olha só. Aqui, ó, ficou a nossa capa, podemos dizer, o nosso sumário, com todas as numerações, tudo automático, e o nosso texto. Tudo certinho. É bem simples de fazer. Agora, a gente vai aprender a fazer a citação das imagens. Aqui o Fernando colocou essa imagem aqui, né, da matemática. E a gente, se quiser citar essa imagem no nosso texto, como que a gente faz? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó.
Lembra que ele falou desse label? Esse label a gente vai usar para fazer a nossa citação. Para citar aqui, como a figura está em 2, seria interessante, será colocar segundo a figura 2, não. Vamos compilar. Aqui, ó, eu citei a figura, né? Mas será que essa é a melhor maneira de fazer isso? Não. Por quê? Se eu adicionar uma imagem entre essa e essa daqui vai continuar sendo a 1, a que eu adicionar vai ser a 2, e essa daqui vai ficar com a numeração 3. E a minha referência aqui não mudou, ficou 2. E aí eu vou ter que fazer isso na mão? Não, o LaTeX tem outro comando para que você possa referenciar essa figura e não se preocupar com numeração. Isso é o de menos. E como que a gente faz isso? A gente vai usar o label da figura, que é o nome da figura para a gente referenciar. Então, segundo a figura, como que eu cito? Barra invertida, ref. Eu entro aqui. Aqui, ó, ele já coloca o nome da figura automático, né? Bom, ele não está colocando. Deixa eu mudar esse nome aqui. Vou colocar... Isso. Aí vamos citar ela aqui. Aqui, ó. Ela apareceu, ó. Barra ref. Eu usei o nome que eu coloquei, que é dia da matemática, dia underline, underline dia da matemática. E aí eu vou citar ela aqui. Deixa eu apagar de novo para que ele possa aparecer, né? E aí eu clico nela e compilo. Ela vai ficar com o mesmo número 2 ali, ó. Só que agora, se eu adicionar uma figura entre a 1 e a 2, ele vai mudar essa numeração automaticamente. Então, isso é o legal desse comando, né? Barra ref. Que aí você não vai se preocupar com as numerações. Esqueci de mudar a numeração aqui. Então, você não vai precisar se preocupar com isso. Para a equação é a mesma coisa, só que a gente vai ter que fazer um label para ela, né? Aqui, a equação begin equation, end equation, que é a raiz ali que o Fernando colocou. Eu vou apagar uma, deixar só a raiz de 9. Raiz de 9 é a equação 1, né? Caso eu estou trabalhando com a equação e eu queira citar essa equação no meu texto, eu tenho que criar um label para ela. O label é o comandinho para a gente fazer o nome, para a gente puxar o rótulo dela. Rótulo não, o nome. Então aqui eu vou colocar um nome para ela, vou colocar raiz. Agora sim eu consigo fazer a citação, né? Então aqui eu estou escrevendo conforme a equação. Agora a gente vai citar a nossa equação. Barra invertida ref. E aí ele vai, ó. É interessante colocar, eu não expliquei isso, deixa eu apagar de novo. Colocar no label equação ou imagem, no caso lá, no nosso caso aqui é equação, então a gente coloca tipo uma EQ, 2 pontos aí, para a gente não se perder na hora de fazer a citação. E aí a gente continua, né? Barra ref, e aí apareceu, ó, automaticamente, equação, que é a nossa equação raiz de 9, raiz. Aí a gente clica nela, e ele vai referenciar a nossa equação.
É a mesma coisa da imagem. Se a gente adicionar uma outra equação entre a 1 e adicionar entre a 1 e a 2, ele vai mudar essas numerações automaticamente. Então, você não vai precisar se preocupar com esse tipo de coisa. Por isso que o LaTeX é bom, né? Porque esses detalhezinhos, assim, às vezes, a banca, se for um TCC, ele vai te cobrar, né? E vocês veem que a gente criou aqui um documento bem simples e de qualidade, ó, você pode ver que o sumário ele está bem organizado, as seções estão bem organizadas, estão bem numeradas, e as referências estão lá, automaticamente a gente criou a referência, fazendo os comandos e as citações. E eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou mandar a lista de presença aqui. Ela já tá no chat. Ah, beleza. É que teve umas pessoas que tiveram que sair um pouquinho antes. Ah, tá bom. Obrigado por mandar. Então, foi isso. O LaTeX, ele é muito interessante, né? A gente mostrou aqui coisas simples para se fazer, mas aí tem coisas mais aprimoradas, e isso vai ao longo do seu estudo, vai ao longo do seu interesse estudar, né? E eu queria agradecer todos que ficaram até agora para a nossa oficina e para o nosso Dia da Matemática, né? Isso aí, muito obrigada a todos que ficaram. Acho que a gente pode encerrar agora, né? Acho que o pessoal deve estar meio cansado. Mas tudo certo. Isso, eu queria agradecer a todos, né, que participaram, principalmente quem conseguiu ficar até agora. Parabéns ao William e ao Fernando aí, foi muito bom. Foi muito boa a oficina. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado por todos.